o medo de falar uma heresia na hora de pregar, né? Isso tem assombrado a muitos pregadores que estão iniciando e não é para menos, porque em muitos lugares, em cima dos nossos púlpitos, temos visto muitas heresias sendo faladas, né? Então quem está começando agora, né, realmente terá esse medo. E aí, o que podemos fazer para conseguirmos vencer este medo aí? Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que vencer este medo talvez não seja nem mesmo você perder esse medo, mas você apenas aprender a lidar com ele, porque esse medo ele vai estar ao seu redor o tempo todo, assim como estar ao redor de qualquer outro pregador. Para começarmos, a gente precisa entender o seguinte: quanto mais você conhecer o texto que você estará pregando, melhor será, porque você vai ter mais segurança para conseguir ministrar aquilo que você preparou para a noite ou dia em que você for ali ministrar, certo? Então, primeiro lugar, concentre-se em um texto, tá certo? Você não precisa, para você começar a pregar, você não precisa conhecer a Bíblia toda, mas você precisa conhecer o texto que você está pregando. Então leia esse texto várias vezes, estude sobre esse texto, isso vai te ajudar muito quando você for pregar, você vai ter segurança, vai ministrar um texto sadio e certamente o risco de você falar qualquer tipo de heresia será muito menor do que se você não estudar ou até mesmo fazer como alguns pregadores têm feito, né? Muitas vezes eles vão pregar a lei em 2 textos diferentes e isso torna uma mensagem muito perigosa. Sinceramente, já tem alguns anos que eu prego a palavra de Deus e eu não costumo me atrever a fazer isso, pregar em 2 textos diferentes ao mesmo tempo. Utilize um texto, foque em um texto, que isso já vai te ajudar muito. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar as palavras do próprio apóstolo Paulo, sendo um dos melhores exemplos de pregadores na nossa Bíblia Sagrada, no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, que ele já inicia dizendo que quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi com sublimidade de palavras, ele não foi com excelência de palavras, nem com sabedoria humana. E uma das coisas que tem feito muitos pregadores falar heresias no púlpito é justamente este excesso, muitas vezes um excesso de conhecimento, um excesso de sabedoria humana. A pessoa às vezes estuda muitos livros e esquece de estudar a Bíblia. Isso é um problema, né? Não estou querendo aqui dizer que a pessoa não deve procurar se informar, não deve se estudar. Pelo contrário, estude, faça cursos de teologia e todo aquele curso que vier para agregar no conhecimento será muito bom para você. Porém, você vai ter que tomar muito cuidado, porque Paulo recorreu à simplicidade do Evangelho. E a nossa mensagem como pregadores não pode fugir desse padrão. A mensagem é simples. Se eu pregar um texto bíblico, é muito melhor do que eu querer enfeitar uma coisa com aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Me lembro muito bem de que uma vez estava na igreja e um pregador de fora veio pregar em uma festividade. E ele fez uma colocação um tanto estranha, né? Estava ali observando o que ele estava falando e quando ele falou do nascimento de Moisés, né, ele estava indo muito bem com sua mensagem, até que chegou no ponto em que Moisés foi colocado no cestinho. E aí, segundo aquele pregador, a Miriam levou o cestinho até o leito do rio, colocou no rio, e ao invés do cestinho descer, o cestinho subiu contra a correnteza do rio e foi parar no meio dos juncos, onde a filha de Faraó se banhava. Mas se você analisar o texto lá em Êxodo, você vai ver que o cestinho nem no rio não foi colocado, ele foi colocado nos juncos, no mesmo lugar onde a filha de Faraó encontrou aquele cestinho. O segundo ponto que aquele pregador falou foi que Moisés rejeitou os seios das egípcias e então teve que se procurar
uma hebreia para amamentar, né, o garoto. E eu fui procurar na Bíblia isso e, sinceramente, eu não encontrei. Então, um grande problema dos pregadores é querer levar o povo ao emocionalismo com excelências de palavras, com coisas bonitas demais, né? E isso pode fazer com que ele cometa um equívoco muito grande, tá certo? Então, recorra a uma mensagem simples, né? Procure textos mais fáceis. Você que está começando, procure um texto mais fácil que você vai conseguir, digamos que, dominar aquele texto ali. Você vai ter um conhecimento melhor e aí aplique aquela mensagem, né, de uma forma mais simples, né? Claro que com conhecimento, mas de uma forma simples. Não tente exagerar, né? Os extremos são um grande inimigo do pregador, tá certo? E um outro ponto que quero aqui destacar, né, já estamos caminhando aqui para o final desse vídeo, é que Paulo ele não esconde o seu medo neste texto de 1 Coríntios capítulo 2. Ele disse para os coríntios: quando eu fui ter convosco, eu fui em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então o fato aqui não está em perder o medo de falar uma heresia, mas na verdade trazer esse medo como algo que vai te beneficiar, porque uma coisa é você perder o medo de falar em público, outra coisa é você perder o medo de falar heresias, né? E quando se trata da palavra de Deus, acredito eu que este medo é melhor você tê-lo contigo, porque você tendo este receio, você vai procurar se aprofundar mais na palavra de Deus e tentar pregar aquilo que a Bíblia verdadeiramente diz, e não aquilo que muitas vezes os livros dizem, aquilo que outros pregadores dizem, e isso pode se tornar em uma heresia. Então, quer ficar sem falar heresias na hora da pregação? Primeiro, procure conhecer o texto que você está pregando. Segundo, use da simplicidade, procure textos mais simples, pregue uma mensagem simples, tá certo? Na medida que você for pregando, você vai melhorando. E em terceiro lugar, não tente escantear este medo de falar heresias. Perca o medo de falar em público. Tenta vencer esse medo de falar em público, mas não o medo de falar uma heresia. Você precisa ter segurança naquilo que você vai falar, mas isso não significa que você tem que ter medo de falar uma heresia. Na verdade, use esse medo como um aliado seu, tá certo? Que Deus te abençoe e continue conosco. Até os próximos vídeos. Até mais.